Olá pessoal, muito bom dia a todos. Estamos aqui nessa manhã de sexta-feira, às vésperas das eleições no segundo turno, para poder fazer a nossa live intitulada O Voto Espírita Cristão. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos acompanham agora ao vivo, aqueles que porventura virão esse vídeo depois, mais tarde. E vamos falar um pouco sobre esse tema, né? Um tema polêmico, porém extremamente necessário. Acredito que, como espírita, não poderia deixar de abordar. No canal Lições de Amor no YouTube, a gente gravou um vídeo sobre espiritismo e política. Se vocês quiserem, podem acessar lá. E agora, às vésperas do segundo turno, a gente vai falar um pouco sobre isso. Muito bom dia, Gabriel, Luciana, André, Cristóvão, todo mundo que está aqui conosco. Fiquem à vontade, Aliomar. Bom, gente, então, sendo assim bem direta, né? Quando eu escolhi o título dessa live, eu fiz uma provocação, né? E sabia que a primeira interpretação, talvez a mais superficial, seria mesmo, ela vai indicar, por ser espírita, em qual candidato vai votar. É lógico que eu tenho uma preferência, né? Mas sabemos que neste ambiente não faz sentido fazer uma apologia direta, né, a um dos candidatos, porque o espiritismo, enquanto religião, ele não é político. Ou seja, nenhuma religião deve determinar em quem o cidadão, o religioso, deve votar ou não votar. E hoje a gente tem observado muitas divisões, dissensões, desvinculações afetivas dentro das famílias, porque a gente tem trocado a opinião pelo caráter das pessoas. E é importante a gente lembrar que cada um, enquanto cidadão, deve ter preservado a sua liberdade de consciência, né? O que quer dizer que cada um tem suas convicções políticas, assim como também tem as suas convicções religiosas, e são espaços diferentes que precisam ser respeitados. Então, não esperem que hoje eu defenda um candidato A ou B, que eu abomine um candidato A ou B, porque todas as vezes que eu me coloco como comunicadora nas mídias relacionadas ao canal Lições de Amor, cujo princípio é a divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, eu subo numa tribuna, né? Eu estou num púlpito, ainda que virtual, e este é um lugar santo, onde não há possibilidade de vinculação com qualquer nominação política de nenhuma ordem. Então eu tenho o dever, como espírita e cristã, pelo menos assim eu vejo, né, pela sinceridade das minhas convicções, de respeitar esse espaço, o que significa dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tribuna espírita não é palanque eleitoral, por mais louvável que seja a intenção. A gente tem vivido dias especialmente difíceis, com disseminação de ódio, de mentira, né? Apologia a diversos tipos de preconceitos e crimes, mas benfeitor espiritual algum, verdadeiramente sério inclusive, aconselha ou arbitra sobre a vida material dos encarnados, né? Não dizem quem nós devemos votar. Então, a live de hoje é também muito nesse aspecto, porque como orador espírita, também eu não tenho esse direito de dizer em quem qualquer que seja, né? Em quem deve votar, porque a gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades individuais. Caberá a nós individualmente decidir, pelo nosso juízo, pela nossa consciência, sem fanatismo, quem irá representar enquanto povo brasileiro. E nós também não temos o direito de colocar palavras na boca de quem quer que seja. Eu tenho observado com bastante temor, né, e também com desgosto, com muita frustração, vídeos veiculados dizendo que o médium qual ou tal, ou o espírita, né, o orador tal ou qual, defende um candidato A ou um candidato B, né, médiums, espíritas renomados, benfeitores espirituais até. A gente tem visto serem divulgados esses vídeos de pessoas afirmando que por terem convivido 20, 30 anos com fulano, com cicrano, diz que eles gostam mais de um candidato A ou de um candidato B, que votaram, que votariam em um candidato A ou um candidato B. E para mim isso é leviandade,
porque pelo menos eu não encontrei nenhuma prova contundente, nenhuma prova material deles enquanto vivos fazendo essa apologia expressa. Isso não é ético, isso é imprudente, mesmo porque a gente não tem como provar. Eles não estão mais encarnados entre nós para se defenderem. Mas, né, depois de feito todo esse preâmbulo, embora aqui eu não vá divulgar, né, ou patrocinar nenhum candidato, eu preciso também, pela sinceridade das minhas convicções, dizer que o voto espírita cristão tem algumas características bem definidas. Características essas alusivas à filosofia moral que nós decidimos abraçar, ou seja, os princípios preconizados por Jesus. Cada um de nós devemos analisar racionalmente, sem paixões, sem fanatismos, prós e contras, não devendo nos deixar levar por idolatria ou por fanatismo, respeitando as convicções alheias e contrárias, sabendo que não tem candidato perfeito. O único imaculado que pisou os pés na terra foi crucificado e não se candidatou a nenhum cargo político, né? E além disso, nenhum ser humano pode ser considerado em si a materialização do bem ou do mal, porque na verdade o Espiritismo nos elucida que o mal e o bem vigem em nós e cabe a nós, pelo nosso esforço consistente, combatê-lo, cabe a nós paciência e vigilância nesse momento, cabe a nós tolerância para que a gente possa evitar, melhor dizendo, de nos deixar envolver em obsessões coletivas, em fascinações ardilosas. Somos todos falhos, seres humanos, com qualidades e defeitos, pontos negativos e positivos. Por isso, é o que eu acredito, o cristão espírita deve interrogar a própria consciência sobre os seus atos, fazer todo o bem possível, pensar no voto para si e para os outros. Esse talvez seja o aspecto que eu mais gostaria de ressaltar aqui hoje. Todos valemos um no dia 30 de outubro. Cada um de nós vai depositar o voto na urna e temos o mesmo peso, porque estamos num ambiente democrático. Mas, enquanto cristã espírita, se eu estou realmente imbuída desses propósitos sublimes de desejar minorar as desigualdades sociais, contribuir para diminuir a miséria e a pobreza extrema, né? Ver o outro numa situação melhor, fazendo o contributo que eu puder para isso, eu também preciso votar pela maioria. Eu preciso votar, né, por todos aqueles que, por vezes, não têm essa visão clarificada das coisas, como, por exemplo, nós podemos ter a honra de desfrutar. Esse voto consciente é também um voto que dê voz ao povo, né? Que nos faça resgatar a esperança, a fé, a soberania do povo brasileiro, né? Que faça com que a gente possa ser representados efetivamente por alguém que represente os interesses da maioria. Ainda, né, que venha a ser eleito quem julgue que não merece ou que não deve representar o povo no final da apuração, o espírita cristão também precisa respeitar os resultados, né, porque nós estamos submetidos nesse regime democrático. O cristão espírita ele não usa sua palavra como arma, né? Lembremos que Jesus, ao falar com Pedro, pede que ele embainhe sua espada. Jesus foi o exemplo da não violência, de não alimentar ódio ou rancor, nem desejo de vingança. Jesus nos ensina a esquecer as ofensas, por mais que nos doa, a agir como pacificadores do mundo. Então é isso que a gente deve levar em conta, porque o poder humano, terreno, ele sempre muda de mãos, né? E aqueles que se candidatam a cargos políticos defendem os próprios interesses. Só que a gente precisa analisar, sob o nosso ponto de vista, qual configuração seria mais interessante, né, ao nosso ver. Lembremos que o cristão espírita respeita os direitos de todos os seus semelhantes e está imbuído de esforços para contribuir para resguardá-los, como quer que os seus próprios sejam respeitados. Mas, acima de tudo, o cristão espírita abomina qualquer forma de preconceito.
né? Contra o preto, contra a mulher, contra o pobre, contra aquele que pensa diferente da gente, né? E nesse segundo turno, falando de uma forma bem objetiva, né, para as eleições presidenciais, a gente tem 5 opções: o voto no Lula, o voto no Bolsonaro, o voto nulo, o voto em branco, não ir votar e abster-se. E é importante a gente também dizer que ao votar nulo, branco ou abster-se, nós estamos invalidando o nosso voto. Ou seja, o nosso voto não é computado como válido. Tem alguns mitos nisso, né? Votar em branco faz com que o meu voto seja encaminhado para aquele que já está na frente da apuração dos votos. Isso tudo é mentira, tá? O que acontece com o voto nessas 3 outras possibilidades, que não votar no Lula ou no Bolsonaro, é que o voto não é validado. Ele está fora do palco democrático para a eleição, né? Ele não é computado. E qual a consequência disso? É o meu direito? É o seu direito. Mas isso impede, enquanto cidadão, que você participe ativamente desse processo. E você acaba dando carta branca para todos os outros que vão votar decidirem por você, né? Da decisão daquele que vai governar o país. Então, é também interessante a gente falar sobre isso. Não deixe de exercer esse direito-dever. Reflita, né, intimamente sobre essa decisão, que é muito importante, porque nós nos omitiríamos a isso, abdicando desse direito ou dever de escolher esse representante maior, esse César terreno, deixando essa tarefa sob encargo de outras pessoas, transferindo responsabilidades. Lógico que, em última instância, é uma decisão pessoal, mas depois não poderemos reclamar sobre os resultados dos quais não participamos. E, como espírita cristã, eu particularmente acredito que é muito importante participar das decisões do país pelo exercício do próprio voto. E, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras de Chico. Essas são palavras verdadeiramente saídas da boca de Chico. Eu vou gravar, vou pegar esse vídeo aqui do Instagram, vou colocar daqui a pouco lá no canal Lições de Amor e vou adicionar no finalzinho o vídeo de Chico, que eu tenho como provar. E eu vou dizer então aqui o que é que algumas palavras, né, que o Chico disse quando foi entrevistado uma vez, e é assim que eu gostaria de terminar essa live. Desejando a todos muita paz no coração, muita consciência e racionalidade, sem paixões desvairadas, sem fanatismo. Nós estamos no espiritismo, que tem a fé raciocinada como base e que nos convoca nesse momento, porque nós estamos encarnados, né, neste mundo, para que a gente tome a melhor decisão de acordo com a nossa própria consciência. Então, disse Chico, abre aspas, se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isso, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor é o esquecimento de si mesmo. O amor é nada pedir para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos como eu vos amei. E amar alguém ou alguma coisa é não esperar nada, nem o pagamento da compreensão do próximo. É trabalhar para uma humanidade mais feliz, pelo mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases convenientes para que todos estejamos no melhor lugar possível, para que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os princípios cristãos e os outros mais nobres de outras religiões, para que através do respeito mútuo nós possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós, isto é, o amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito carente. Fecha aspas, Chico Xavier. Boa eleição para todos, que nós possamos ir em paz,
voltar em paz e seguir adiante, seguindo aquele que é o nosso modelo e guia em todo lugar que a gente for. Grande abraço, gente. Muito obrigada.